Eu acabei de passar no teste de coluna, né? Baixar o peso com um braço só e a coluna não estalou, né? Glória a Deus, hein? Depois dos 50. Vocês estão orando por mim, né, irmão? Ih, rapaz, a resposta não foi daquelas muito animadoras, não. É o ano da unção, irmãos. Quem vai orar por mim aí? Diga amém. Pelo menos a partir de agora vai acontecer, né? Vamos lá, queridos. Brincadeiras à parte. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. É o ano da unção, né? Está vendo aí a palavra que nós vamos privar por ministrar sobre esse pano de fundo. E a primeira mensagem do ano no domingo, hoje é domingo, né? A primeira mensagem do ano, que pegou um pouco da virada, mas foi ainda em 2024, nós abrimos o tema do ano. E eu tenho certeza que ficou gravado. Quem não pegou, vá ao YouTube e assista novamente, principalmente você que é líder de Giavite, porque precisa desta base, deste sustentáculo para ministrar durante o ano. E aqui eu quero até abrir um parênteses e aproveitar. Irmãos, vocês que são membros da igreja, que estão no culto nessa manhã, que nós só temos aqui membresia, devem, e eu me arrisco até a dizer um pouco mais, é uma obrigação sua, ir ao YouTube e assistir a mensagem novamente. Principalmente essa da manhã, não que a da noite não seja importante, mas é esta da manhã que nós ministramos durante a semana. Então, líder, não basta apenas você assistir aqui a mensagem da manhã. O nosso apoio ministerial prepara o esboço para você da palavra, depois da gravação, e te manda, e você compartilha no Giavite, mas você necessita, é condição para ministrar no Giavite, você assistir a mensagem novamente. Sabe por quê? Quando nós assistimos, queridos, é fato, nós guardamos aí cerca de 10% a no máximo 12% daquilo que é ministrado. Você acredita nisso? Olha, quanto ficou de fora. Quando você revê, você passa a guardar de 18% a 20%. Nossa, Deus, que avanço. Então, quando você revê de novo, um líder precisa, no mínimo, assistir umas 3 a 4 vezes a mensagem para ministrar. E a gente tem escutado aí que alguns não têm lido nem ouvido nenhuma vez. Então, nós queremos unção, sim ou não? Então, todos nós vamos aproveitar a palavra para que Deus possa trabalhar em nossa vida, em nome de Jesus. Então, líderes, colíderes, anfitriões, você que parte do Giavite, você beba a palavra, não porque é o pastor que está pregando, ou qualquer outro líder que estará aqui pregando, outro pastor, pastora, mas porque o Espírito Santo refaz, ele realinha, redobra, traz nova unção sobre sua vida, à medida que você se abre à palavra de Deus. Vamos para Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Há alguns dias passados aqui, eu ministrei exatamente sobre Abraão, e volto aqui a falar para Abraão, exatamente porque a celebração da manhã é a celebração da família, e é a partir de Abraão que Deus começa a tratar o ser humano como uma família e em família. Até então, o trato de Deus era com o povo todo, mas em Abraão, ele escolhe uma família. Depois do dilúvio, depois de escolher por Noé, a família da salvação,
ou da reconstrução, e em Abraão, ele escolhe a família do relacionamento. E a família do relacionamento, queridos, somos nós. Nós somos a continuidade em Cristo Jesus. Então, diz assim a palavra, a partir do verso 1, e nós vamos ler até o 3, diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repita comigo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Viu aí que a partir daqui Deus passa a tratar com as famílias? Pode sentar. Então o Senhor escolheu Abrão, que veio a ser Abraão, para, a partir dele, e com ele e sua família, promover a bênção para todos os seres humanos, isso a todas as famílias da terra. E ele escolheu Abrão, e escolheu a você também, a mim, a cada um de nós, como filhos, para um tratamento diferenciado. O propósito desse tratamento de Deus em nos aperfeiçoar, ao tirar Abraão lá do seio de sua família parentela, né? Interessante que a Bíblia trata família e parentela como diferença, com diferença. Depois numa outra mensagem, eu vou tratar essas diferenças, para que possamos entender o que é família, o que é parentela, o que é distorção da família, ou caricatura de família que o diabo tem perpetuado agora. Mas isso é mais para frente um pouco, quando estivermos tratando da recuperação da unção no lar. Mas agora, veja você, Deus escolheu abençoar Abraão, tirando do meio da parentela, para um tratamento especial, e a partir dele, abençoar a todas as famílias da terra. Para ser abençoador de família, você tem que estar sob o controle ou sob o governo de Deus, o governo do Espírito Santo. Ouvir Deus. Olha a passagem. O Senhor disse a Abraão. Abraão, portanto, ele estava disposto e disponível para ouvir a Deus. É condição sine qua non, ou seja, sem a qual não tem como Deus começar a tratar-nos. E eu passei a pensar assim, mas como que Abraão foi assim escolhido por Deus, e Deus o viu como disponível e disposto para o ouvir? A Bíblia não entra neste pormenor, mas nós sabemos as condições que Deus coloca para distinguir alguém. Primeira coisa que Deus estabelece para distinguir alguém, nós vemos isso na vida de Jó, né? Quando o diabo, o averso a Deus, o rebelde, chega diante do Senhor, ele vem com os filhos de Deus para prestação de contas, e Deus distingue no meio dos seus filhos e fala assim: você, sai aí, de onde você vem? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. E Deus o desafia: você viu então meu servo Jó? Repita comigo:
Deus olhou e viu um servo. A característica do servo é aquele que vai com as mãos abertas e disposto a servir, a executar uma tarefa para Deus. Lógico que tem toda uma entrada aí para analisarmos mais sobre o servo, mas não é o ponto agora aqui, mas o essencial é isso para esse entendimento. Alguém que executa uma tarefa para Deus. Vixe, meu servo Jó. E aí Deus vai falar, então, depois dessa desafio para ele ver também, porque o diabo, queridos, não se iluda, ele te vê. Ele não está de olho nos mundanos, ele não está de olho nos que são de fora. Eu me lembro aqui de uma ministração da Thalita, que eu aqui a Thalita, minha filha, eu já várias vezes repeti, daquela anedotazinha do diabo com os seus, né, e vocês também vão lembrar, e do muro. Estão lembrados disso? Né? O diabo estava do lado de cá com os seus adeptos, e do lado de lá estavam os do reino de Deus, e algumas pessoas em cima do muro, e os da parte de Deus estavam dizendo para os que estavam em cima do muro: vem para cá, sai daí. E os do diabo, na tranquilidade, nenhum incentivo do lado de Satanás para fazer as pessoas descerem do muro. E um dos demônios: mas nós não temos nenhum comando, nenhuma ordem para falar que esse pessoal descer do muro. Aí o diabão lá, né, disse assim: mas o muro é nosso, então pode ficar tranquilo. Em outras palavras, que quem está mais ou menos, não pisa lá nem pisa cá, está no muro, não é de Deus. Então, Deus está tratando a Jó como servo e desafia o diabo, e o diabo, olhando para Jó, sabia muito bem quem era Jó. Então, veja bem, queridos, se você é servo de Deus, é fiel, como Deus qualificou a Jó, homem fiel, temente, se desvia do mal, 3 características importantíssimas, o diabo está de olho em você. É ele que ele quer, é a você que ele quer derrubar. Ele não está interessado mais com quem, inclusive, está em cima do muro. Em cima do muro, já é dele. É o morno que o Senhor Deus fala no livro do Apocalipse, que ele vomita na boca. Lamentavelmente, né? É intragável. Então, Deus qualifica. E Abraão também foi qualificado. Era um homem servo. Todas as vezes que foi desafiado por Deus para alguma coisa, ele atendeu. Ele estava disposto. Irmãos, olha, e para quem estudar um pouquinho da geografia e da história antiga da Mesopotâmia, a Mesopotâmia é uma área de terra que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, lá na Ásia, onde hoje é o Irã, onde foi a Babilônia, uma terra abençoadora, profícua, de muita riqueza. Veja você que desde tempos antigos era de muita riqueza, e agora não é diferente, né? Petróleo, povo rico. Mas Abraão ouviu Deus, desafiado, largou todo o aparato de proteção, que naquela época era muito importante, com os consanguíneos, né, proteger como tribo, como povo, e foi para um lugar de desafio, porque Deus falou assim: você vai para onde eu te mostrar, e ele foi lá. Um problema grave que a palavra trata em Gênesis capítulo 11, é que ele era casado com uma mulher, e a mulher era estéril. Espera aí, mas que promessa louca é essa? Eu vou para uma terra que te mostrarei, e eu vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, vou engrandecer o seu nome, e você será uma bênção. Mas a mulher dele não tinha filhos. E como conhecemos da história de Abraão, como a Bíblia trata, além disso, ela sofria muitas acusações, muitas
apontamentos contra ela, exatamente por não ser uma mulher fértil, não tinha filhos. Mas Abraão, como diz as Escrituras, creu, olha que coisa fantástica, e creu Abraão contra a esperança. Já parou para pensar isso? Como alguém crê quando não há esperança? A esperança era contrária a ele. A mulher dele não podia ter filhos, mas ele creu, ouviu Deus, partiu contra a possibilidade natural do sucesso. E ele creu. Olha que coisa tremenda. Então, qualificado como um homem de fé. Tanto é que é conhecido como pai, aquele que inaugurou a fé em Deus como nós a conhecemos hoje, o pai da fé. Abraão, o pai da fé, como diz Hebreus capítulo 11. Então veja, o Senhor escolheu a este homem, e nós precisamos nos qualificar aqui, analisar por esse prisma, essa vida importante, esse homem chamado por Deus, para nos avaliar. Como estamos? Nós também somos os filhos de Deus, os escolhidos para abençoar as famílias da terra. Temos que olhar para Abraão, tirar da sua trajetória ensinos para a nossa vida, para que possamos nos colocar como abençoadores para este tempo. Os desafios de Abraão eram muito maiores que os nossos. Não tinha a estrutura que nós temos. Eu assisti um documentário falando sobre a trajetória de Abraão da Palestina até a Palestina, da Mesopotâmia até a Palestina, mostrando os desafios que ele enfrentou. Lógico que o documentário é uma figura daquilo que na verdade ele viveu. É incrível. Trajetória no deserto, ausência de água, enfrentamento de salteadores, não havia estradas, mas ele foi. Chegar a uma terra onde ele não falava a língua, como língua mãe, todos identificavam como peregrino, invasor, não tinha acesso aos poços d'água, porque era uma água, enquanto que na Mesopotâmia tinha muita água, entre rios, lá era só o rio Jordão e os poços, e onde ele estava era árido, onde foi parar, onde o lugar que deu, porque todos os demais pontos eram dominados pelo povo da terra. Quando ele chegou lá, ele deu de cara com os gigantes, pessoas, cidades fortificadas e poderosas, e Deus falou, é aqui. Imagina você, né? Como se Deus manda você para uma grande cidade, né? Todos já estabelecidos, empregos, tudo certo, e Deus fala, é aqui que você vai iniciar o seu chamado, vai iniciar a sua trajetória, e não tem apoio de ninguém, só inimigos, só dificuldades, mas ele creu no Senhor. Então, para sermos abençoados e abençoadores, queridos, nós temos que olhar com os olhos na forma de Abraão, olhos espirituais. E para isso, precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo em nossa vida, ouvir Deus e acatar seu governo, a sua unção, para promover o que Deus espera de nós. Eu quero que você abra comigo aí, Lucas capítulo 4, dos versos 18 a 20, que nós vamos ver que Jesus também assumiu a sua missão como um ungido, escolhido de Deus, o enviado para estar na terra, para promover a bênção. Agora, Jesus como filho do homem, da família de Abraão, tanto é que todo o tempo é Abraão, Isaac e Jacó, é dito da descendência do povo de Israel, da qual Jesus veio. Ele abre o livro do profeta Isaías, na sinagoga onde estava para participar da ministração, porque é dado a ele a palavra, entregam a ele o livro, ele abre e lê, abre no sentido de rolo, né? E leu o seguinte: o Espírito do Senhor, perdão,
o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ou seja, todo mundo ficou olhando para ele. Jesus não falou mais nada, ele só pegou a palavra e leu. E aqui, irmãos, esse pegar a palavra e ler, nós temos que entender e trazer para nós o seguinte: a palavra é quem diz, quem nós somos e o que faremos. E Jesus é o nosso Senhor, nosso prisma, é por quem nós temos que seguir. Quem esteve aqui na virada, no culto da virada, lembra da palavra que finalizou a mensagem com a conclusão de que nós somos Cristos na terra. Então, quando alguém fala assim, eu sou tomado para Cristo, você é tomado para Cristo não pelo sofrimento, porque ele já carregou todo o sofrimento, você é tomado para Cristo para que a unção de Deus possa ser manifesta. A palavra Cristo quer dizer ungido. Nós somos os ungidos. Então, por isso que somos os cristãos, os cristos aqui. Eu quero mostrar aqui para você que existem 6 ações ministeriais nessa passagem, que cabe como uma mensagem própria para isso, mas eu só vou citar cada uma delas, que como ungidos de Deus, tal qual Jesus, nós estamos aqui, delegados por Ele. Quando recebemos do Espírito Santo o poder, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até confins da terra. Essas mesmas ações ministeriais que Jesus executou, são as nossas ações. Destacando, vamos novamente, na tela. O Espírito do Senhor é sobre mim. Essa parte nós já superamos, somos escolhidos, o Espírito do Senhor está sobre nós. Nós recebemos a porção de Deus, a promessa, e aí vem, me ungiu para evangelizar os pobres. Repita comigo, evangelizar os pobres. Entenda aqui, irmãos, que pobres, nesta passagem, não é simplesmente os pobres financeiros ou de dinheiro, mas quando a Bíblia usa essa palavra aqui, é pobre no sentido lato, pleno, aqueles desprovidos, inclusive, da bênção espiritual, são os pobres da ausência de Deus. Evangelizar os pobres. Segundo, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então repita comigo, evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração. E eu fui analisar essa expressão, curar os quebrantados de coração, é bem específico. Parece que é uma palavra tão atual, queridos, mas tão atual, porque os quebrantados de coração são os depressivos, são os abalados emocionalmente, são os sofridos interiormente. Não tem nada mais atual do que isso. E já a palavra, o próprio Deus estabeleceu que esse tipo de situação é uma doença. Depressão é uma doença. Só agora, remotamente, assim, há uns 20, 30 anos atrás, é que a medicina passou a entender que a depressão era uma doença que precisava de tratamento. Mas a palavra de Deus
Jesus já estava dizendo: curar os que estão emocionalmente quebrantados, moídos, destruídos, depressão. Depois vem a pregar liberdade aos cativos. Diga comigo: pregar liberdade aos cativos. Ou seja, não só os que estão presos no sistema carcerário, mas os que estão presos nas garras de Satanás, nas algemas do diabo, presos nos vícios, presos nas violências, na destruição. Tem mais. E restaurar a vista aos cegos. Vamos lá. Restaurar a vista dos cegos. Estão entendendo isso? Não só os doentes da visão física, mas espiritual, da falta da visão de prosperidade, da falta de visão da possibilidade de crescer, de ter uma família abençoada, restaurada. A falta da visão é curar a visão física, a visão espiritual, a visão planejamento. Depois vem a pôr em liberdade os oprimidos. Vamos lá? Pôr em liberdade os oprimidos. Entendem essa expressão? Todos os que estão debilitados, pesarosos, sem paz na alma. E Jesus inclusive disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, ou seja, os oprimidos, e eu vou vos aliviar. Meu jugo é o quê? Suave, meu fardo é leve. Está oprimido, não tem paz, dolorido na alma, não tem perspectiva. O Senhor vai pôr em liberdade a sua vida. Por fim diz: e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Há uma diferença, irmãos, entre anunciar o ano aceitável do Senhor e pregar, evangelizar. É específico, isso quer dizer, olha, a sua chance é agora, enquanto a graça está presente, enquanto a oportunidade é dada. Não é após a morte, não é em purgatório, não é numa próxima vida de reencarnação, é agora, porque nenhuma outra possibilidade não há, a não ser por meio de Jesus. Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, pois nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E eu achei fantástico isso aqui, que Jesus cerrou o livro e sentou, não precisou mais nada. Todos entenderam. Veja você que, como interessante, né? Lá todos entenderam e aqui nós temos bloqueio para entender isso, que é a nossa atividade como filhos de Deus, que é nosso papel. Nós lemos e não compreendemos. Mas eu quero trazer aqui para você que são 6 ações de serviço como servo de Deus. E para mais clarificar é que o número 7 na Bíblia é considerado o número de Deus. E o número 6 é o número do homem. Mas se era Jesus que abriu o livro e leu, era para ele ler 7 ações. Mas ele leu 6. Por que ele leu 6? Diga a pessoa que está ao seu lado assim: é porque é para você fazer. É como homem. É como homem. São as 6 atividades ministeriais básicas que qualquer filho de Deus tem que desempenhar. Quando em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, ide, portanto, disse Jesus, fazei discípulos, ele está dizendo para usar essas ações para fazermos discípulos. Ele vai estar conosco todo o tempo, ou seja, ele vai estar com sua presença, o Espírito Santo nos ungindo. É uma exclusividade dos filhos de Deus para desempenharem o seu papel. Salvar, abençoar as famílias do mundo, e tudo começa com a sua família.
Tudo começa com a sua casa. Então, como eu vou promover a unção de Deus na minha família? Porque começa comigo. Irmãos, não é impossível você ter uma família plena na presença de Deus. Não é impossível. A forma para você ter uma família plena, eu quero meu filho, eu quero minha filha na presença do Senhor e servindo ao Senhor, não é impossível, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu vou passar aqui para você o que eu e a minha família vivemos. Número 1, buscar a Deus sempre. Prioridade. Nada mais importa na nossa vida a não ser o Senhor. Nós estamos morando num novo condomínio agora, irmãos, e decidimos dar umas caminhadinhas de noite pelo condomínio. Fica até estranho, né? Normalmente, depois das 10 horas, vai eu, a Hélida e a Thalita caminhando pelo condomínio. Nós vamos conversando, eu de mãozinha dada com a Hélida, né, o velhinho lá com a moça nova, que todo mundo deve achar estranho, né? Vou lá andando e tal, mas nós vamos com um propósito. E a Hélida sempre lembrando a gente está conversando, vamos orar pelas famílias. E a gente orando. Passa numa casa, faz uma brincadeira, olha alguma coisa que está sendo feita, que legal, tá. Tem uma casa lá que é marcante, eles colocaram umas formigas desse tamanho assim na parede lá de fora, né, como decoração. A gente fala, passando pela casa da formiga, né? Aí a gente ora, abençoa as pessoas. Buscar a Deus sempre. E a Thalita vai com a gente. Mas peraí, a Thalita tem 18 anos. Não ensina seu filho, não. Não exige a ele andar com você. Não coloque limites, não, para você ver onde vai parar. Quem vai, de repente, colocar limites sobre a vida do seu filho e o que vai ditar as regras é a droga, que hoje está livre aí. É a droga. Mas é muita radicalidade, irmãos. Eu prefiro ser radical agora e ter minha filha e minha família no céu, do que depois ficar chorando e ter problemas. Mas passa muito tempo na igreja. Glória a Deus, irmãos, não tem melhor lugar para estar. Salmo 84. O salmista diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu irmão, no nome de Jesus, não tem lugar mais importante para você estar, não aqui nesse templo, para adorar a Deus. Eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter casamento, eu quero ter minha esposa. Passa tempo no lugar onde Deus está, onde é consagrado para Ele. Eu quero dar para você o exemplo de Samuel. Samuel foi criado dentro da casa do Senhor, o maior de todos os profetas. Elias foi criado dentro da casa do Senhor, o maior fazedor de milagres, fazia fogo descer do céu, e não foi nenhuma vez não, para dizer assim, foi sorte. Não, várias vezes. Só numa vezada só ele fez descer 3 vezes sobre um exército. Depois ainda fez descer sobre os filhos de lá, os profetas de Baal, para dizer que quem era Deus. Imagina um negócio desse. Mas vivia na presença de Deus. Quer bênção descendo sobre a sua vida? Viva na presença de Deus. Mas eu estou cansado do trabalho. Meu irmão, minha irmã, misericórdia. É Deus quem te deu o trabalho, é o Senhor que te deu a condução. Sai do trabalho e venha para o templo adorar. Mas eu vou gastar muito dinheiro. Gasta para Deus e Deus vai te dar de volta. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você não aprendeu isso até agora, que nós estamos pregando aqui esse tempo todo, irmãos, é por isso que muita gente não fica aqui, porque eu tenho ensinado o que é ser real servidor de Deus. Aí as coisas acontecem desastrosamente e vão acontecendo. Buscar a Deus sempre. É o que eu ensinei aqui, já falei, eu não coloco o pé no chão sem consagrar aquela pisada para Deus. Vocês já viram jogadores de futebol,
ou outros entrando em alguns lugares, falam assim, vou entrar com o pé direito, não tem? Às vezes vai entrar no campo até, dá assim para pisar de pé direito, e aí vai, né? Se benze todo lá, porque quer um resultado positivo. Espera aí, irmãos, eles estão fazendo errado, tadinhos, mas sabem do princípio, é consagrar o primeiro passo para o Senhor. E alguns foram consagrar o primeiro passo para Iemanjá, na praia, na virada do ano. Ou ficaram em casa, ou foram para outros lugares. Meu Deus! Eu vi um pastor descendo a madeira, né? No pessoal que fez lá da Lagoinha, aquela festa que foi até transmitida pelo SBT, eu glorifiquei a Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu, como nossa igreja, não tenho condição de alcançar aquele povo todo de São Paulo, e eles fizeram isso, e ainda entraram com a palavra de Deus em muitos lugares que não tem essa entrada. Enquanto estava tendo na Rede Globo, a Anitta falando lá no show da virada, e eu vi isso, não porque eu assisti, mas eu vi num comunicado que me enviaram de pastores, as barbaridades que aquela mulher falou, ao vivo na televisão, no show da virada. O SBT estava mostrando Deus sendo louvado na arena do Palestra Itália. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus. Se não é contra nós, é por nós. Foi isso que Jesus falou. Não gasta tempo perdendo a palavra, mas era para estar aqui. Era para estar aqui. Outra coisa, outro ponto que eu quero destacar aqui para que você possa ter unção de Deus na sua família é submissão ao governo de Deus no lar. Não é você que governa, não é você que manda, você não pode decidir nada sem ouvir a Deus. E eu não estou falando aqui ouvir a Deus daquela forma vazia ou sem critério, como alguns fazem. Deixa eu abrir a Bíblia aqui que Deus vai falar comigo. Pá. Não, irmãos, para ouvir Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Quando nós escutamos alguém, sabe o que você sabe? Você sabe de quem é aquela voz, sim ou não? Pode até não estar vendo a pessoa, você pode até não estar vendo a pessoa, mas quando vai chegando, você ouve a voz, fala, fulano de tal está chegando aí, ó, a voz dele, ó, aquele lá é fulano de tal, olha a caminhada, às vezes de 1 quilômetro de distância está vindo lá, é fulano. Você conhece, tem relacionamento. Minha esposa pode estar em qualquer lugar, gente, quando olhar assim, de longe, você, é a Hélida, aquela ali é a Hélida. Relacionamento. Você conhece a voz de Jesus? Conhece a voz de Deus? Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O governo é dele. A submissão quer dizer, está debaixo da missão dele. A minha casa é casa de oração, porque é onde ele mora, onde ele habita. E Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Lá tem célula Mater, lá tem a palavra de Deus, lá eu estudo, lá eu oro, lá é a minha família, é o reino, é culto ao Senhor todo o tempo. Terceiro, quer a unção de Deus na sua casa? Honre a Deus, honre a Deus, valorizando os seus entes queridos. Valorizar a esposa, valorizar seus filhos. Filhos, valorizarem seus pais. A palavra de Deus é clara em relação a isso. Honrar a teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a terra. Olha, está vendo aí os filhos? Quer ter vida longa, honra. Ontem mesmo eu estava conversando, conheci um pastor, o nome dele é Nelson, e ele já bem de idade, e eu já havia escutado falar dele, e eu falei, então o senhor é o famoso Nelson? Ele falou assim, quem sou eu? Mas eu louvo a Deus que até agora ele me deixou aqui, quase 90 anos.
E aí ele falou, é porque eu honrei meus pais. Eu falei, então o senhor vai muito mais além disso. Ele minha irmã foi até os 100 anos. Quando ia fazer 100 anos, ela morreu. Então o senhor tem ainda mais uns anos pela frente. Ele, se Deus quiser. Coisa tremenda. São os que servem a Deus, são os que se submetem e honram. Honra as lideranças, honra os pais, honra as autoridades, sabe seu lugar. E é fantástico, irmãos, quando nós sabemos o nosso lugar, não tem jeito. Na hora certa, Deus te coloca no lugar onde você... Como que eu vim parar aqui? Eu já expliquei isso para vocês. Às vezes eu chego em determinado lugar, irmãos, nem querendo ser evidência de forma nenhuma, não quero estar na frente, mas daqui a pouco, quando eu olho, eu estou lá na mesa da frente, pelo amor de Deus. E isso aconteceu esse ano, então, várias vezes comigo. Eu sentado lá atrás, quietinho, numa reunião, uma pastorada, né, da nossa cidade, daqui a pouco alguém veio, pastor, o prefeito mandou o senhor ir lá para frente. O prefeito manda, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, não foi ele que mandou, não, eu que coloquei nele para você ir para lá. Eu, pois não, vou honrar. Cheguei lá, o prefeito ficou em pé, me cumprimentou, senta aqui, pastor Robson, aqui pertinho. Aí estava, eu nem sabia, estava o pastor, presidente das Assembleias de Deus, eu nem sei porque que eu fui para lá, gente, que eu não sou nada. Aí tinha um bispo da igreja católica, eu nem sabia que era, para mim era uma pessoa lá qualquer, boa noite e tal, boa noite para o senhor também. Sentei ali e fiquei. Depois que eu fui descobrir que um homem era bispo, o outro era o presidente, não sei das quantas, eu falei, mas e eu? Não sou nada. Eu não presido mais nada, não sou de nada, mas estava lá. Deus me levou até lá. Ontem eu fui num casamento, irmãos, chegamos até um pouco atrasado. A pessoa, né, fazia questão da gente estar no casamento e tudo mais e tal. Cheguei lá e eu achando assim, né, a mesa que sobrou era uma mesa lá perto, do som no ouvido, teclado tocando, era aquele lugar ali que dava para a gente sentar. Sentamos. Daqui a pouco era a mesa da administração. Eu estava sentado na mesa da administração. Quando acabou lá, o pastor pregando, o pastor falando, e eu lá sentado na mesa da administração. Falei, ai meu Deus. São as coisas que Deus tem para você. Mesmo que ninguém perceba você, Deus faz você ser percebido. E aí, o que acabou acontecendo? Tiveram que fazer menção. Quem era eu? Eu estava lá na mesa, né? É o pastor Robson, né? Tal, né? Não tem jeito. Deus sabe o que vai acontecer e como Ele quer que aconteça na sua vida. Mas você precisa dar as condições. Às vezes queremos tantas coisas, queridos. As coisas que eu sonhei para a minha vida, o que eu estou vivendo hoje é muito maior do que eu pensei. Mas, ainda com pessoas, com pregar as pessoas, formação de líderes, eu quero muito mais, porque Deus tem feito sonhar e ver vocês avançarem, a ganharem multidões para o Senhor, a ministrar na vida delas, a ter as suas famílias restauradas. Veja você que a palavra de Deus traz para nós, irmãos, benefícios quando nós temos nossa família restaurada. E eu quero falar pelo menos 3 aqui, rapidamente. Número 1, bênçãos para você, e não só para a sua família, mas para as outras. Lembra aqui que um tempo atrás eu já falei sobre o que aconteceu quando Pedro estava tendo os primeiros contatos com o Senhor, ele, Tiago e João, eram pescadores, e eles tentaram pegar os peixes a noite inteira, passaram um perrengue lá no mar e não conseguiram pegar nada. E olha que o mar da Galileia é assim de peixe, principalmente ainda naquela época mais remota, quando as coisas eram melhores. Não pegaram nada. Chegaram na praia desanimados, mas Jesus disse para eles assim, lancem a rede pelo lado direito do barco. Eles falaram, mediante tua palavra, Senhor. Já que é o Senhor que está falando, repita comigo assim, já que é o Senhor que está falando, eu vou fazer. Olha que ensino maravilhoso de Pedro. Se fosse qualquer outro, mas já que é o Senhor, eu vou fazer. Irmãos,
Aprenda isso. Nós temos que ouvir Deus, porque Deus, o Senhor, tem o melhor para nós. Aí você precisa ter intimidade com Ele, relacionamento para entender, escutar, apreciar a voz de Deus. Invista nisso. TSD, como nós temos falado. Tempo com o Senhor. Caminhada com Deus. Ida a espaços no monte. Poucos dias atrás agora, irmãos, eu estava... depois do culto da noite, que cheguei em casa, liguei a televisão, que eu gosto de ver as notícias do final da noite no domingo, e sabe, uma reportagem sobre monte. Quem viu isso aí? Que coisa fantástica. Sair na rede, a Rede Globo, hein? Só sai porcaria, mas esse dia saiu coisa boa. Até a Fernanda Brum dando entrevista lá, falando sobre os montes, vários lugares do Brasil, e quantos aqui nós temos oportunidades. Tem até o templo para oração da madrugada aqui, que a madrugada nossa é tão curtinha, né? A Mônica não está aí hoje, mas a madrugada da nossa hoje, daqui da igreja, é de 10 à meia-noite. Olha que madrugada fácil. 10 à meia-noite, que é a nossa vigília aqui, que a gente chama de meia vigília. Aí está aqui o pastor, a pastora, os pastores, e cadê você? Nós vamos ter algumas esse ano. Cadê você? Ah, mas é noite. Irmãos, aí estão lá as pessoas dando entrevista lá, mostrando, falando. O que aconteceu? Deus curou de câncer, Deus abriu as portas, a pessoa chorando lá, minha família, meu filho estava preso nas drogas, Deus livrou, no monte de oração. E qual é o horário que vem no monte? A gente vem de madrugada, a gente vem de manhã, a gente vem de tarde. A mulher falou assim, toda hora que eu tiver oportunidade, se eu não estiver fazendo outra coisa, eu vou estar aqui no monte. Olha, glória a Deus. E você tem o templo, irmãos, ar-condicionado, para na rua que tem pouco movimento, no domingo de noite tem segurança, mas você não vem. Vem mais ou menos de manhã. Como? Como você quer bênção para você e para a sua família? Para a sua família? O investimento principal na sua vida não é o reino de Deus. O investimento principal é o seu conforto, que você acha importante. A bênção de Deus é para você? Mas se você buscar. O Senhor mesmo diz em Jeremias, buscar-me-eis e vocês me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Sabe o que você tem achado de Deus? Porque Deus é misericordioso, que muitos vêm dessa forma vivendo e ainda recebem bênção de Deus, e ainda recebem portas abertas de Deus, ainda recebem, mas é muito pouco daquilo que Deus tem para você, pois a palavra diz que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem. Imagina um negócio desse. Eu, quando era mais novo, o meu sonho da vida era ser técnico de eletricidade. Nunca pensei em ser engenheiro, advogado, nunca passou pela minha cabeça. Professor, médico, nunca passou pela minha cabeça. Mas eu tive a oportunidade de ser médico, de estudar para médico e ainda várias outras coisas. Mas eu escolhi servir a Deus e Deus me fez o que eu tenho. Meu sonho da vida era ter um terrenozinho, e eu cheguei a comprar um terrenozinho, irmãos, com 18 anos de idade, lá em Jacaraípe, Costa Bela, era meu sonho. Vou construir uma casinha em Costa Bela, vai ser uma vida maravilhosa. Era o que eu pensava. Mas Deus falou assim, não, eu tenho mais para você. Você sabe o que Deus tem para você? Não, porque não passa pela sua mente, mas só vai chegar até você quando você o buscar de todo o coração. E vai abençoar as outras pessoas. E vai ministrar para outras pessoas. Irmãos, eu nunca sonhei em estar liderando uma igreja. Nunca. Nem depois de estudar no seminário, a minha percepção era
achar que eu ia estar sempre ajudando um pastor que era melhor do que eu e sempre mais importante. E era isso que eu queria. Nunca. Olha onde Deus me levou. Estou aqui ministrando para você, carregando nos ombros a carga de ser presidente dessa igreja. E já alguns pastores, algumas lideranças saíram daqui, do ministério que Deus colocou sobre meus ombros. Nunca pensei nisso. Então, bênçãos, prosperidade financeira, carreira, tudo é acrescentado para aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Põe na tela Mateus capítulo 6, verso 33, texto que vocês sabem de cor. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe qual o problema que eu sempre falo aqui? É que nós invertemos isso. Você busca as demais coisas para depois, se sobrar, se der, se sobrar do seu salário, você é fiel. Se der da sua vida, você vai dar para Deus, né? Um tempo mais diminuto é o que você vai dar para o Senhor. E aí você tem a lógica invertida. Coloca Deus em primeiro lugar. Que você vai ter as bênçãos para você e para outras famílias, a salvação dos seus entes queridos. Quem quer a salvação dos seus entes queridos? Levante sua mão e diga amém. Amém não é assim seja não, tá, gente? O amém, eu já ensinei aqui, é um acróstico em hebraico. Cada palavra significa Deus, Rei, fiel. Deus é Rei fiel, ou seja, Ele vai cumprir com a sua promessa. Finalmente, paz na convivência do lar. Irmãos, onde Deus está, não tem demônio. Nós até cantávamos um cânticozinho antigo, né? Onde Deus está, o diabo tem que sair. Onde Deus está, não tem demônio. Se a gente até perde um pouco a paciência e começa, já tem alguém, menos. Onde Deus está, tem paz. Paz no lar. Paz na convivência no lar. Pouco tempo atrás, estava ministrando para 2 irmãos que estavam brigaram. E um reclamando do outro. E eu disse, sabe o que faltou? Deus. Porque se tivesse Deus na relação de vocês, não tinha tido briga. Que já tem um ditado popular antigo, quando um não quer, sabe o que acontece? 2 não? É ou não é verdade? Um não quer, 2 não brigam, irmão. Começou, sai. Não se importe que alguém vai dizer que você é covarde, que você não enfrentou. O pacificador é aquele que não enfrenta. Começou lá. Tchau. Tem muita gente que sai e depois volta. Sai, volta armado, volta com faca. Já viram isso? Meu Deus. Sai. Levantou a voz, baixa a voz. Eu estava numa reunião, poucos dias atrás. Alguém levantou a voz. Vocês não sabem que é... Eu, com a minha palavra, gente, menos. Vocês são pessoas capazes de conversar. Nós estamos aqui para conversar. Vamos conversar. A paz é o nosso papel como filhos de Deus. Apaziguadores, pacificadores, filhos de Deus, atuadores da unção. Podemos, irmãos, em algum momento ter algum problema nesse sentido? Podemos. Mas nós precisamos sempre estar cercados de pacificadores. Por isso que nós precisamos de ser a igreja, a comunhão, a família de Deus. Paz na convivência do lar que você vai colher. Então, as 3 colheitas. Bênção para si e para outras famílias, né, que depois que eles foram ao mar, o que aconteceu? Pegaram tanto peixe, que não deu para eles carregarem. Outros barcos que também passaram a noite inteira tentando pescar, o que eles fizeram? Vem, gente, tem peixe sobrando. Abençoar os outros também, porque ouviram a voz de Deus.
Repita comigo. Quem ouve e acata a voz de Deus, abençoa a si, a sua família e a todos que o cercam. São os 3 níveis de bênção que nós temos que agir. Para nós mesmos, para nossa família e para todos que são do nosso convívio. E nós chamamos aqui da afinidade. Deus usa você. Portanto, a palavra dessa manhã é a unção de Deus para você e sua família, sobre sua família. Receba em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos.